Nosso bate-papo hoje é com o Ricardo Ribas. Ricardo é consultor em gestão, trabalhou em várias áreas, mas eu convidei ele especificamente para a gente falar sobre turismo. Fiz um post aqui, um comentário sobre turismo, ele viu até, uma amiga comum que a gente tem, que é a Antônia Leite Barbosa, falou, convida o Ricardo, rapaz, o Ricardo tá cheio de ideias nessa área de turismo, cheio de propostas. E, como eu estava falando antes da gente começar a nossa conversa, o turismo é sempre tratado pelos economistas, né, do qual eu me incluo, sou jornalista econômico, tem essa dupla identidade. O turismo sempre tratado assim como uma forma, bom, tudo bem, é bom para Paris, para Espanha, para Nova York, a gente aqui está no fim do mundo, vamos investir nisso não, ou vamos dar força a essa coisa. Aí veio o Rock in Rio, pau, aqueles, né, tem um jogo aí do Flamengo e Grêmio, aquela coisa toda. Então, Ricardo, é um prazer te receber aqui no nosso canal, para conversar de um assunto sério. Turismo. Bom, muito bom. Por que a gente trata tão mal o turismo no Brasil, na tua opinião? Bom, Vidor, primeiro te agradecer esse espaço, colocar essa discussão, como você falou, né? Vamos falar sério sobre turismo, né? Eu acho que a gente abreviaria demais a conversa se a gente falasse que é um problema de gestão, porque é no fundo, mas acho que dá para fazer um volteio para colocar isso numa perspectiva um pouco ampliada e dizer o seguinte, quando a gente fala turismo, quando você fala, olha, vamos falar sobre turismo, é geral que as pessoas entendam isso de um ponto de vista do lazer, como você mesmo brincou, do evento, do local, né, daquela coisa... que é o... A camisa colorida, o colar havaiano. Colar havaiano. É o efeito do turismo, né? E como a gente estava falando antes, né, eu como consultor de gestão, meu negócio é resolver problema. Então, eu me aproximei do tema do turismo quando eu, em segurança pública, dei de cara com um fenômeno que você deve estar muito acostumado a estudar, que é o fenômeno das desigualdades. Tá bom? E... por acaso, o tema de turismo, há alguns anos, apareceu na nossa mesa e ele, como veículo, se encaixou muito perfeitamente numa série de questões que eu espero a gente consiga abordar rapidamente aqui. Mas no entorno dele, no entorno do tema turismo, o que eu percebo é que os interesses são muito curtos, são muito de longo prazo. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o turismo não desenvolve da maneira como poderia desenvolver no seu potencial, porque os atores que estão em volta do tema têm uma visão muito curto-prazista, como o pessoal diz, né? Então, não consegue perceber o alcance que esse tema pode ter no desenvolvimento, no crescimento econômico e desenvolvimento social de uma localidade. Então, assim, eu acho que tem um problema de compreensão do tema turismo, em primeiro lugar. Se me permitir, nessa questão da compreensão, né, se você olhar a origem da ideia do turismo, isso tem achados aí de pré-Idade Média, mas no final da Idade Média já tinha esse fenômeno das classes mais abastadas, famílias mais abastadas, de tradicionalmente enviarem seus filhos para uma viagem, era uma tradição, para completar o circuito de aprendizagem, conhecimento, mandar para um giro, geralmente na Alemanha, na Itália, fazer um giro, fazer um tour, né, na Europa, e isso com o fim da Idade Média, o desenvolvimento da burguesia, isso começou a aparecer como um símbolo de status, né? Então as pessoas começaram a se enganchar nessa ideia de que, puxa, sair para dar uma volta e para conhecer as coisas seria um enriquecimento. Então a temática do turismo, ela nasce muito nessa perspectiva, que não é exatamente essa da Disney, mas era de um complemento de conhecimento, de uma coisa Bolívar, antes séria, de né? começar a sua empreitada
na Venezuela e tal, ele estava na França, vai estudar lá, ele sai de Paris e vai até a Itália quase que a pé, para exatamente buscar esse complemento que você... E aí o que eu tenho, meio que de brincadeira, mas dizendo, olha, eu estou procurando resgatar esse tema do turismo para a gente fugir dessa ideia da agenda de evento, do samba e Réveillon, para dizer, olha, o turismo como setor, né, como segmento, ele oferece muito mais e muito maior profundidade, ele tem uma capacidade de vetorização, de direcionamento de uma localidade, de uma cidade, eventualmente de um país gigante. E isso é pouco explorado, eu volto a dizer, porque a gente tem em torno desse tema visões muito de curto prazo. A gente tem que somar essa visão de curto prazo um aspecto que eu acho que é muito da nossa cultura também, que é uma espécie de uma dependência do governo. Então, eu andei girando, conversando com pessoas, falei com figuras notórias, né, do turismo aqui no Rio de Janeiro, para fazer essa provocação, né? Invariavelmente, Vidano, no final da conversa, se não era com essa frase, era com alguma coisa muito próxima, aí o governo vai fazer o quê? Entendeu? E, geralmente, para não perder a amizade, eu contornava, colocando, bom, mas, né, o que a gente vai pedir, o que a gente vai demandar, porque nessa visão de dependência tem uma inversão importante que a gente, como sociedade, acaba fazendo em relação ao governo e acaba se pondo como um dependente do governo e não um agenda setter, né? E não uma entidade que é capaz de dizer, olha, é isso que nós queremos. Por que eu estou dizendo isso? Porque turismo, nessa acepção, é forçosamente um assunto de longo prazo. Jamais ele pode ser tomado a curto prazo, em hipótese alguma. Se a gente ficar no curto prazo, e é um tema que eu conheço bem, que é vamos produzir resultado, né? É plano de ação, são eventos, aí de fato são aquelas coisas que você dá curso e obtém resultado, mas que se você não tiver um direcionamento, ele te leva a lugar nenhum. Você vai andando meio sem direção, que é mais ou menos o que acontece com a gente hoje. Não sei se eu te respondi a questão, mas eu queria enganchar numa questão aqui, que é uma provocação e que eu vou colocar para você, porque você provavelmente vai fazer as correções devidas, né? Mas quando eu comecei a namorar com esse tema, né, do turismo, e me fazendo essa pergunta, por que diabos esse assunto não é tomado tão a sério, né? Eu dei uma olhada eu sou carioca por decisão, né? Eu me criei em São Paulo e vim para cá em 2001. E apesar de ter nascido aqui, eu me criei em São Paulo, me considero um paulista por estrutura, né? E me apaixonei pela cidade de uma maneira enlouquecida, deve ser alguma ancestralidade. E rapidamente comecei a me apropriar, inclusive, dos problemas. E comecei a ver, quando eu cheguei aqui, o pessoal fala de tiroteio, era o Bang Bang, em 2001 a coisa estava preta, queimando ônibus, era uma coisa meio... E eu comecei a ter problemas com a sociedade carioca. Eu paulista, né, olhava para aquilo e tinha problemas. E fui acumulando uma visão sobre esse comportamento, né, que eu dizia que era uma crise de alteridade. Eu dizia assim, puxa, o carioca parece que não consegue reconhecer o outro. Então ele resolve o seu problema, mas não resolve do outro. Então, quando você entrava numa discussão do tipo segurança pública, que deveria interessar as pessoas, você percebia rapidamente que a questão era, eu preciso estar resolvido, eu não estou pensando em resolver a questão geral, né? Então, para voltar aqui para a questão do turismo, eu estava falando do longo prazo, né? Essa diferença em sociedade, para mim, é um fator importante nessa dificuldade da gente olhar para esse tema mais a longo prazo. São Paulo, pesquisa recente do CNC, se você olhar o comportamento de São Paulo com turismo,
turismo de negócio. É uma pesquisa de julho. Os caras estão batendo na gente em quase tudo. É só um número, eu não sou muito numerólogo não, mas enquanto a gente perdeu quase 5 mil postos acumulados no ano, eles fizeram acho que 8 mil, 10 mil. Assim, nós perdemos 4 mil, eles fizeram 8. Então, assim, ali tem uma visão que é uma visão mais consolidada e longo prazo, isso já tem muito tempo. Então, o que a gente precisa aqui no Rio, né, e compreender é que, independente se é turismo ou não turismo, a sociedade civil, a gente tem uma parcela importante nessa definição, na medida em que é o nosso interesse, é o nosso comando, a nossa direção que precisa determinar a agenda política. E é isso que eu estava me referindo, eu estava dizendo dessa questão da agenda, porque... É o governo. Exato, governo. porque o que a gente faz, a gente se subordina de forma inadequada ao que o político partidário, né, o prefeito da vez, está dizendo que fará. E você escolhe como se fosse um cardápio de restaurante, né? Esse vai fazer isso, esse vai fazer aquilo, sem que a gente tenha uma visão geral do que a gente quer para a cidade. Quando a gente quer tomar o tema do turismo nessa profundidade, acho que a questão principal gira em torno dessa definição macro. O que eu quero? Vamos falar do Rio. Eu tenho advogado muito essa questão para a cidade do Rio. Acho que tem uma latência gigantesca na cidade do Rio. A gente precisa se apropriar da cidade nesse sentido, de compreender qual é a agenda, qual é o nosso interesse como sociedade, unindo pontos, né? Sociedade organizada, vendo os interesses que são muitas vezes até conflitantes, transformar isso numa agenda coerente, de longo prazo e pautar o agente. A gente faz essa inversão, a gente olha o prefeito como sendo o cara que vai nos dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E no turismo isso acaba sendo fatal, porque já é um tema difícil, pouco explorado. A gente falava de dados, né? Dados e fatos, a gente gosta muito de trabalhar com dados e fatos. Você não encontra dados estruturados de uma qualidade que você possa se debruçar e falar alguma coisa que tenha algum sentido. Então, é um universo que precisa ser muito trabalhado, né? E quando eu digo que essa questão da agenda, para mim, ela é fatal, e isso que eu ia mexer com você, eu lembrei agora qual é a questão que eu queria te provocar, porque quando eu fui olhar para a questão do turismo, eu olhei historicamente e pensei o seguinte, o Rio de Janeiro, desde quando a capital migrou de Salvador para cá, isso devia ser 1700 e lá, quer a gente queira, quer não queira, a gente estruturou esse locus em torno de variáveis muito precisas, poder, dinheiro, as tendências culturais, elas acabaram por migração, né? Elas acabaram se concentrando aqui. E se você olha a história do Rio, isso vai num crescendo, porque a gente tinha um porto importante aqui por causa das Minas Gerais, que foram escoadas pelo Porto de Niterói, né, que chamava o Porto do Rio, chamava Porto de Niterói. Então já tinha essa importância. Então o Rio de Janeiro, ele ganhou essa dimensão que era muito ligada a essas coisas não produtivas. Elas eram do status, do poder, das tendências. Com 1808, a gente acabou importando cultura updated da Europa por uma malandragem do Dom João, né? Deu um no-show lá para o Bonaparte, mas a verdade é que os caras trouxeram para cá, eles desencaixaram um pedaço de uma cultura elitista, de reino, trouxeram para cá e enfiaram dentro
da cidade do Rio de Janeiro. Pintaram as portas, essa casa é minha, e com isso eles incrustaram numa cidade que já era um eixo de entendimento de poder e de cultura, trouxeram ainda mais esses elementos. E isso deu continuidade, ou seja, lá de 1700 até 1800 e lá vai fumaça, você tem um Rio de Janeiro funcionando nesse spinning, né? Nesse giro. Quando eles foram embora, deixaram aqui o Pedro e meio que anteviu Macunaíma, um Macunaíma antecipado, né? As coisas elas só se concentraram ainda mais, porque isso foi se tornando, e aí com a independência isso recrudesceu, e o Rio de Janeiro sempre mantendo essa característica. Com Dom Pedro II ganhou uma glamorização, porque ele era um intelectual, conhecia Deus e o mundo lá, com nome e sobrenome, as pessoas, ele reinseriu o Rio de Janeiro naquelas rodas mais intelectualizadas da Europa. Com a República, as coisas não mudaram, a gente continua aqui, os caras ali na central do Brasil, e dizendo vamos lá, e vamos acabar com o Império. E o Rio de Janeiro sempre girando em torno disso. Então, as preocupações eram qual é o ministro que vai cair, qual é o que vai subir, qual é a festa, muito dessa coisa das franjas do poder, muita discussão nessa, né, de tomar lá da cá e das influências. Então, isso foi o Rio de Janeiro, com o glamour. Mas nos anos tempos, como você diz, teve uma glamorização do Rio, até internacional, né? Exato. Filmes de Hollywood. Então, e você vai trazendo isso, e isso vai piorando, vamos dizer assim, porque vai concentrando ainda mais essa coisa que começou lá em 1700. Essa que para mim. E aí, em 61, os caras arrancam o nexo do Rio e colocam no Planalto Central. Estou fazendo drama. Uhum. O fato é que quem olha, eu fui estudar administração pública para entender isso melhor. Uhum. Não houve planejamento nesse sentido. É um desastre. Esse negócio é uma carroça capotando, né? E ao fazer isso, eles arrancam o nexo do Rio, eu chamo isso de nexo, né? Então, que culminou em 70 e pouco com a fusão. Então, assim, porque até lá, 60, até lá ficou uma coisa meio mas não capitais, né? Mas não é, né? Então, assim, vocês vão para lá, mas o bom está aqui. Quando houve a fusão e acabou uma série de questões, muitas sedes acabaram sendo obrigadas, muito embora algumas ficaram, mas a maioria acabou finalmente indo para Brasília. O que você teve, Vidor, na minha opinião, é uma cidade, eu não estou fazendo drama, é um olhar de um cara externo. Uma cidade com uma crise de identidade que até hoje não foi resolvida. Uma cidade que cambaleia, não tem propósito. Não tem propósito. Pode falar, eu já briguei com um monte de gente, podemos brigar aqui também. Não tem propósito. A cidade que não tem um buraco nela, né? E quando esse tema de turismo apareceu na mesa, pelas características do tema, e olhando para as questões da ONU, eu olhei e falei, cara, parece óbvio, né? Mas a vocação natural do Rio é essa, da cidade do Rio, é essa, por várias variáveis, desde as óbvias, é lógico, não, eu vou brigar com isso. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, mas o gringo olha e acha maravilhoso. O cara do Nordeste acha maravilhoso. Então, isso aqui é um exemplo. Agora, turismo é isso aqui? Não é. Você falou, acho que a gente não tinha começado ainda, dos vários rios que a gente tem. Eu digo isso muitas vezes. Nós temos vários rios de Janeiro. A gente tem o Rio Praia, a gente tem o Rio Floresta, a gente tem o Rio Império, tem o Rio Pré-História, né? No Morro da Viúva ali tem achados pré-históricos ali. A gente tem o Rio Business, a gente tem a gente tem vários layers, várias camadas de Rio de Janeiro passíveis de serem exploradas de uma maneira profissional por várias tribos diferentes. Desde o cara que quer subir de joelho a escadaria para render uma promessa, até o cara que está andando atrás daquele russo lá
que morreu lá em Petrópolis, lá como é que é o nome dele? Um explorador. Langsdorff? Langsdorff. Então, tem maluco que faz isso, o cara tem lá um papelzinho e fala, agora eu tenho que ir no Brasil, tem isso. Então, assim, a gente não organiza as coisas dessa maneira, né? Então, isso olhando para os efeitos, tá? Quando eu falo, bom, vamos falar de turismo de um ponto de vista sério, o que eu estou querendo dizer, e por isso que eu puxo essa questão da ONU, eles têm feito um trabalho bem interessante, vale a pena conhecer. Eles acabaram de emitir um documento sobre o futuro do trabalho e desenvolvimento de habilidades para o setor de turismo. São muito sérios nessa discussão. É importante que o entorno, né, compreenda que falar de turismo é falar de fixação de gente, de desenvolvimento de habilidade, desenvolvimento de negócio. Eu conversando com o pessoal de vários restaurantes, há pouco tempo, a Brasel, se não me engano, eu dizia, olha, o que eu estou dizendo é que vocês têm que entrar numa discussão dessa, mas vocês têm que fazer mais do que isso, vocês têm que ensinar o cara que está ali, eventualmente, no Vidigal ou na Maré, a tocar um negocinho dele, um boteco dele. Você tem que ensinar o cara a fazer isso, porque se você fizer isso, você, de alguma maneira, vai aumentar o fluxo de pessoas no Rio inteiro. Isso tem uma cadeia que acontece assim. Então, tem duas classes de empresários, né, que são os bookmakers e são os empreendedores. Os bookmakers são os caras que têm a grana e eles querem risco zero. Então, é esse cara que é o cara que quer saber do governo, ele só vai botar o dinheiro se garantir que tem uma contrapartida e tal. E o empresário é aquele cara que toma risco. Fala, cara, eu vou fazer uma aposta nessa, é uma coisa mais romântica, né? Que é o cara que faz a aposta, né? E hoje, eu acho que geracionalmente, eu acho que há uma tendência disso mudar, por uma questão geracional. As pessoas que vêm agora na sequência tendem a ter um mindset um pouco diferente, ligado à sustentabilidade, ligado a outras questões que não são mais aquelas que o old school está acostumado. Então, hoje, a proporção de bookmaker e empreendedor é muito desfavorável para o empreendedor. E aí, como ambos ali têm uma lógica de criação de valor, né? É óbvio que você tem uma desaceleração, você tem um pé no freio, porque não é um lugar que tem uma segurança suficiente para você entrar. Então, tem aí algumas alavancas que precisam ser olhadas para que possam, de algum modo, serem trabalhadas. A universidade não se envolve no tema do turismo. Não se envolve. Contrário, né? Geografia, história, eu digo, tinha que ser uma convocação, você tinha que trazer a escola de geografia, trazer a escola de história para transformar a cidade do Rio em campo de pesquisa. Campo. Meia. A céu aberto. O cara tem tudo para entender, compreender e tal. E você tem uma desarticulação, mas por isso, porque a gente volta lá no começo da conversa. O pensamento da gente, ele é muito de curto prazo e muito conectado à coisa de governo, ou seja, governo significa 4 anos. Governo, para mim, é uma expressão de temporalidade. Significa, tem um cara que vai entrar, vai ficar 4 anos e vai tentar ficar mais 4, senão vai sair. E aí, de 4 em 4, é o que dá, o que me gera maior capital eleitoral. Percebe? Então, a gente precisa ter uma ligada assim, de sociedade para dizer, não, chega, vamos colocar isso de um outro modo e vamos começar a discutir turismo de um outro modo. Ricardo, então fala um pouquinho também de gestão, quer dizer, a gente, o Brasil, de uma maneira geral, há muito tempo, né, essa questão do planejamento é muito recente na nossa história. Na área econômica, ela vai acontecer pós-Segunda Guerra Mundial. Verdade. E ali muito, né, a experiência da guerra, né, que tem que ter um planejamento militar. Senão... E você...
experiência socialista também, né? Planificação, aquele mundo socialista crescendo, o mundo ocidental começa a ver a necessidade de uma experiência de planejamento. Mas sempre, o que é que o Estado vai fazer nesse processo? E aí vem o BNDES nos anos... BNDE na época, nos anos 50. BNDE. Criado por Roberto Campos. Não tinha o S ainda. Nosso maior liberal cria um banco e que foi importantíssimo na história. Aí vem Brasília, que é o maior exemplo de falta de planejamento que eu já vi. Eu até hoje fico horrorizado. Aquele prédio do Ministério, falei isso com o Sérgio Magalhães, aqui no nosso bate-papo anterior. O Sérgio, aquele prédio do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro, né? A sede do Ministério da Fazenda foi feito pelo Vargas, né? E todo colunado, né? Nossa, um templo romano, grego, romano, umas colunas desse tamanho, um negócio, pé direito do saguão de entrada, é um negócio, Simone Menezes, 15 elevadores ou 10, sei lá, uma área fantástica. Do lado tem um prédio mussoliniano, né, que é o Ministério do Trabalho, era o Ministério do Trabalho. E atrás, o Palácio Capanema, que é um negócio, acho que uma primeira experiência modernista, né? Até o Le Corbusier entrou naquela... Ele dá um palpite. Eu achei que ele tinha sido mais... mas ele deu um... Ali é mais Lúcio Costa, ali é mais... Mas todo mundo da época que estava pensando... E mesmo um método construtivo ali foi uma... Mas isso tudo, anos 40, quer dizer, antes dos anos... Antes de completar 20 anos, você não amortizou nada. Você faz a mesma coisa em Brasília. Pô, tudo bem, vamos levar a capital federal para o central. Ótimo, interiorização, a ideia, não é? Mas precisa fazer um outro Ministério da Fazenda lá? Não, vamos fazer outra coisa aqui, né? O que está ruim lá no Rio que a gente precisa, né? Vamos botar o Supremo, né? O Congresso. Uma coisa mais simbólica, né? Vamos, né? Algumas instituições. Não, aí repetiu, quer dizer, gastamos de novo e aquilo ficou. Olha, o que vamos fazer com isso, gente? O que faz com esse templo romano aqui? Vamos cultuar, talvez, deuses romanos? O que vamos fazer? O que faz o Palácio Capanema? Pode ser cênico, né? Vai transformar aquilo em alguma coisa cênica. O que faz disso? Isso é o país gastou um dinheirão nisso e nós não chegamos nem a amortizar. Então, a falta de planejamento. E no caso do turismo, não tem como, sabe? Todo mundo meio perdido, de falta de vocação. Não, vamos fazer roda de samba ali pro pessoal vir de colar havaiano, bermuda, sandália de dedo. Não, vamos fazer umas mulatas sambando, né? Também, aquela coisa, caipirinha. Claro que o turismo tem um negócio da diversão. Mas hoje, como a gente vê no mundo inteiro, tem pessoas pensando no turismo militar, turismo religioso, turismo cultural. Turismo solidário. Turismo solidário. Os caras vêm nas férias para ir ajudar na comunidade. Não é para visitar a comunidade, para ver como é. Não é aquele turismo zoológico. Ele vem para se envolver com a comunidade. Depois ele vai embora. Nas férias ele é um turismo que chama turismo de colaboração. Ele conhece gente, também vai à praia, quer dizer, tem mil outras coisas. Mas eu ainda vejo, viu, Ricardo, assim, o turismo como primeiro que oxigena. A gente vê na Europa isso, eu vejo muito Portugal, a transformação que o país teve, fusão dessa oxigenação. Claro que teve a União Europeia, etc. Mas o Portugal que eu sempre conheci, um país triste, aquela melancolia na alma. As
pessoas já nascem melancólicas. E você vê a mudança de estado de espírito deles, né? Rapaz, hoje Lisboa é uma cidade alegre, movimentada. Mas isso foi planejado, Vidal. Porto, cidade Isso do foi Porto. planejado. Isso tem. Você ia falando de gestão, né? Se você tirar essa camada que ela é mais óbvia, né, do turismo, que é essa parte do efeito, né? E olhar isso por dentro, a gente costuma se chamar de cadeia de valor, né? Para dar um nome, assim, né? Então, tem uma sucessão de agentes que se revezam para a construção dessa experiência do passante, seja nacional, seja internacional. Então, existe uma tarefa muito pragmática, assim, muito objetiva, que é estudar essa cadeia de valor para o turismo do Rio, no sentido de compreender onde estão os elos mais fracos. Em primeiro lugar, quais são essas fraquezas? Então, não tem um Big Bang. Não vai ter um negócio e falar, bom, então a partir de agora o turismo... Não é isso. Você precisa olhar de maneira metodologicamente apoiada, você precisa olhar essa cadeia de construção do valor, da experiência do turista, para poder propor à entidade de classe, aos líderes daquele segmento, quais são as questões que vão, no curto, no médio e no longo prazo, gerarem impacto para o negócio deles. Aí sim a gente está falando de EBITDA, estamos falando de dinheiro, estamos falando de resultado no final do dia. E só aí. Então, não há que se falar no bendito lista de eventos, porque isso é trazer eventualmente um grande problema. Em algum momento isso vai dar problema, porque você não tem infraestrutura suficiente. É como se a gente estivesse fazendo um teste para saber até onde a gente aguenta, né? E não é um teste sadio para uma cidade. E o que um estudo desse vai mostrando? Ele vai mostrando por patamares quais são os avanços, porque você estuda essa cadeia indireta e direta, né? Quais são os avanços que você precisa ter na cidade para ela comportar, do ponto de vista de transporte público, do ponto de vista de segurança. Segurança, a gente não falou muito aqui, mas um dos temas, aí fica falando de segurança. Ninguém quer falar de tudo, quer falar de segurança. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida de que segurança pública é sim um bloqueador, é um fator bloqueador. Apesar de você pegar os 100 principais destinos que são listados pelo Euromonitor como preferenciais no mundo, você vai olhar lugares ali que o pau come feio também. Quer dizer, não é exclusivamente a questão da violência intrínseca daquele local. Tem outras variáveis que acabam fazendo com que o turista volte para lá. Tem alguma garantia, alguma coisa que então precisa ser estudado melhor. Então, existe técnica, vamos dizer, e que não é miraculosa. Você não vai botar um pozinho de pilim-pim-pim e a coisa vai mudar, mas você tem objetivamente ações que podem começar a empurrar o sistema de maneira a ele começar a desenvolver gente, que para mim é a mola central dessa história, e fixar a gente e no interesse disso, porque sujam menos, desordenam menos na medida em que é meu. E esse é um problema muito sério no Rio. As coisas não são nossas. Então, essa pesquisa já saiu. Por que você jogou esse papel? Porque eu tenho um cara que vê, eu pago para ele limpar, então eu jogo. Quer dizer, na medida em que o estar limpo, o estar seguro, ele compromete ou beneficia o meu negócio, eu começo a criar uma lógica de autoproteção do sistema, né? Então, e isso é para todos os elos, desde a agência de turismo, passando pelos bares, restaurantes, os eventos, todos esses mecanismos de transporte público, particular, todos eles vão enfrentar problemas dessa mesma natureza, falta de capacitação, baixo emprego de tecnologia. Então você tem muitos elementos para serem trabalhados que podem dar efeitos de curto prazo e de médio prazo e que vão, na verdade, criando uma noção a respeito do setor diferente da que a gente tem hoje, que é fragmentada, desarticulada,
né? E sem direção. A direção, nesse caso, é você se estabelecer de fato como uma potência de turismo no Brasil e que vai ser, consequentemente, uma potência de turismo mundial. Não tem, a gente fez, nós éramos da lista dos 100. Em 2016, a gente era, acho que é o 88º em 2016. Em 2017 a gente caiu para 92º, se eu não me engano. E agora a gente caiu para 101º, saímos da lista. 100, né? Então, nós estamos... Porque não tem essa visão integrada. E essa visão integrada, eu não posso esperar do hotel, ou eu não posso esperar do restaurante, eu não posso esperar da prefeitura, eu não posso esperar de um peer desse isoladamente. O pessoal fala muito do câmbio, o câmbio mexe com isso, mas nem o câmbio hoje é um fator de estímulo, ao contrário, né? Exatamente. E outra, ele tem essa característica. É melhor se fundear em princípios mais sólidos, né, vamos dizer assim, e que eu controlo mais, né? Você fala em colaboração. Eu também acho que falta uma colaboração nos destinos sul-americanos. É como para um europeu ou para um asiático chegar ao Brasil é uma distância muito longa. Você não tem uma escapada. Você não vem para cá para Passar um fim de semana. vamos passar um fim de semana lá para conhecer o Rio, para conhecer Foz do Iguaçu. Não é isso que vai acontecer. Você faz uma viagem que pode, assim, né, e tal. E, de repente, a gente podia aliar... É isso mesmo. Pode falar. Né? Você vai... Lógico. Cara, é um problema que é parecido com o que o argentino tem, com o que o paraguaio tem, com o que o uruguaio... Agora, isso é uma ciência. Se chama governança colaborativa. Você sentar as pessoas com interesses conflitantes, com meios assimétricos, você sentar em volta de uma mesa e conseguir produzir valor público a partir disso é uma ciência. Então, lidar com isso na craqueza não vai rolar. E isso é que a gente não consegue entender, tem técnica para isso, tem profissionais que se dedicam a isso. Quando você entra nesse universo, você fica estarrecido a quantidade de gente que pensa sobre isso, que articula a política pública, que articula a questão da execução. É um micromundo, mas que no Brasil, eu acho que por essa nossas deficiências que se plugam, né, umas nas outras, a gente acaba meio que se blindando e não insertando, porque a gente é do G20. Boa parte das respostas que esse grupo da ONU dá é para o G20. Isso não repercute aqui. Quer dizer, em tese, nós pedimos também o trabalho. Ricardo, aqui para a gente encerrar nosso bate-papo, essa conversa aqui podia durar o dia inteiro, né? A noite inteira. Só a parte de gestão, então, merece uma conversa. Isso é um problemaço do Brasil. Mas a gente também vive hoje um mundo em que as distâncias físicas já continuam as mesmas, mas as distâncias da informação, da notícia, o visual, né? Assim, está aqui no... É mais imediato, né? Mais imediato, né? Pela questão digital, né? Esse mundo digital. Né? Você tem acesso a... Você quer... Não quero passar 5 dias no Rio. Vou ver hotel, vou ver alugar um apartamento por temporada, onde, como. Você em casa faz isso, né? Pode fazer isso pelo agente de turismo. Isso tudo não nos impactou? Você acha que a gente não usa esse ferramental? Não sabemos usar esse ferramental? Que o mundo hoje usa muito bem? Eu olhei uma pesquisa recente, fiquei até impressionado que a quantidade de iniciação para uma viagem, né, a partir de agente ou de
internet e tal, é muito baixo. Geralmente é um Boca a contato boca a boca. Mas é uma maioria cachapante, né? Então, assim, Efeito de demonstração. eu acredito que esse impacto, ele existe, mas em pequeníssimos grupos. Tipo a República Federativa do Leblon, né? Os Estados Unidos do Higienópolis. Acho que em pequenas sociedades, você tem um comportamento completamente atípico em relação ao grupo como um todo, né? Então não é representativo do universo. Se você faz uma pesquisa mais extensiva e vai olhar os 200 e poucos milhões, eu acho que isso ainda não nos, nem Airbnb, para ser muito franco, né? Assim, nem coisas do tipo novos modelos de negócio afeta. Se eu olhar esse pequeno mundo, isso tem sim um efeito muito forte, mas não é uma coisa que está... minha zona de interesse é essa outra, né? Que eu quero falar de turismo de microrregião, de interiorização do país para descentralizações que interessam para a segurança pública, quer dizer, apinhar pessoas em grandes cidades, tem questões favoráveis, mas tem questões muito desfavoráveis. Então, até certo ponto, seria interessante fazer no Rio o que o Mário Covas fez em São Paulo final da década de 70, começo da década de 80, quando ele distribuiu o investimento dentro do Estado e foi criticado até o último fio do cabelo, e hoje quem anda pelo interior de São Paulo entende qual era o plano dele. Ele descentralizou um pouco aquele desenvolvimento louco de São Paulo, que era todo na capital, ou no entorno, né? 50, São Bernardo, né? 50 quilômetros, raio de 50 quilômetros. Grande São Paulo, até 100 quilômetros, né? Que é porque ia até Campinas. Mas ele mexeu, ele foi lá para Marília, foi lá para Presidente Prudente, ele abriu São Paulo, né? E eu acho que o turismo, a gente de novo está indo lá para o começo da conversa, o turismo tem essa capacidade de direcionar, por exemplo, o uso do espaço urbano. Tem essa característica, você consegue planificar de tal modo a conseguir dizer em que direções a gente consegue ir e por quê. Com isso levar questões como saúde e educação a reboque. E popular leva a questão de segurança junto. Porque um lugar ermo, mal iluminado tal, é o lugar onde o ladrão quer pegar o incauto. Ele quer ver aquele cara, pum, ele vai lá e rouba. Agora, lugares iluminados, com gente passando, vai ter o pickpocket? Eu tive experiência na França com isso, quer dizer, no pickpocket não é o problema aqui é aquele menino que está doidão, com um revólver enferrujado na mão, que pode disparar mesmo que ele não aperte o gatilho, porque é um revólver podre, né? Então é a violência e não o crime em si, né? Mas é o nível de violência desse crime. É um problema que é oportunizado por essas questões: iluminação, árvore não podada, buraco na rua, falta de ostensividade da própria polícia, que é mau planejamento. Enfim, isso dá uma conversa. Essa questão de gestão no Brasil, ela é muito séria, muito séria. E ela é raiz de grande parte dos problemas da vida real. A gente faz as coisas na craqueza. Então, você vai para as empresas, eu sou consultor, eu ando pelas empresas. E é de estarrecer o quanto as pessoas não aplicam técnica alguma. E vai na tentativa e erro, porque eu fiz uma vez, então não tem estudo, não tem... Quando você fala planejamento é um aspecto de gestão, é um aspecto, é onde ele começa. Gestão é resolver problema. Então, se é resolver problema, eu preciso entender o problema em primeiro lugar. Aí eu tenho que planejar a maneira de resolver esse problema. E para isso eu tenho que estudar, eu tenho que olhar ele do ponto de vista objetivo, até subjetivo, para poder propor que ação tomar. Na hora que eu tomo essa ação, eu tenho que ter uma forma de verificar se isso funcionou ou não, para rapidamente corrigir. E fazer gestão
é fazer esse circuito inteiro, não é planejar. O cara não tem planejamento, não é que ele não tem gestão, ele não tem planejamento, ele muito provavelmente não tem todo o resto. Não? Ele vai lá por tentativa e erro. Então, tem um buraco aí de novo, e aí a gente está falando na execução, que faz a gente ser mais caro. Então, problema de competitividade. Se olhar nas cadeias, a quantidade de tentativa e erro que a gente vai acumulando nos preços é uma coisa boçal. E no final, a bonequinha lá, quando você vai ver, isso aqui tem 12 elos de erro que estão computados aqui, mais a cadeia de impostos e tudo mais, não dá para competir. Então, essa questão da gestão é um tema à parte e que merece também um cuidado especial. Bom, começamos aqui o nosso bate-papo falando que por que turismo não era tratado de uma maneira séria. A gente tratou isso de uma maneira bem séria aqui, acho que o Ricardo deu um banho, né? Chamou atenção ali para os pontos cruciais. Fiquei muito animado até, porque a gente, quando enxerga o problema, como ele diz, a gente começa a ver também a solução. Ricardo, muito obrigado. A gente volta no domingo que vem.